Doutora Joyce, a gente queria uma avaliação sua do evento e também dos últimos anos do Programa Nacional. Olha, o simpósio acabou de acabar, então naturalmente nós ainda não temos dados quantificados para a gente dizer, olha, foi isso, foi aquilo, uma avaliação como nós fazemos, mas nós já temos uma ideia de como foi o evento. No nosso conhecimento, o evento foi acima da expectativa de que nós, da organização, esperávamos. A gente teve alguma dificuldade porque questão de infraestrutura, às vezes um local não estrutura para agregar as pessoas, mas a estrutura de trabalhadores para desenvolver aquela dinâmica. E, no fim, um pequeno grupo da Bahia, Maria Cândida, Tiago, Solange do Ministério, e Dr. Gildásio, a secretária dele, e outras pessoas que contribuíram, o Altair Lira, o Antônio da CESAB. Essas pessoas fizeram o acontecimento ser um sucesso. Eu considero bem sucedido porque, primeiro, a presença maciça de usuários, o que a gente pôde trazer, a mobilização de pessoas nas suas comunidades, nas associações, trazendo usuário. A Tenda Maria Filipe foi um momento muito importante, foi um trabalho que nós nunca tínhamos feito antes. As conferências com nossos palestrantes, tanto o stop de linha, quando a gente tem questões do genoma, como principalmente a discussão de rede de assistência, eu considerei as que eu participei e as informações de um agrado significativo entre os participantes. Agora vamos com o número de inscritos, 1.500 inscritos, foi um número significativo. Então eu considero bem sucedido o simpósio da Bahia, bem à altura do que a Bahia merece, que nós merecemos, nós que trabalhamos para que ele acontecesse, nós que trabalhamos, os trabalhadores do SUS em geral e para os usuários principalmente. Agora, quanto à política nacional, eu considero a nacional competência do Ministério, ela finalizada no sentido de implantação. Temos agora todos os procedimentos de evidência científica disponibilizados no sistema de saúde para que os gestores estaduais e municipais implantem em seus estados e municípios atenção humanizada, de qualidade, contemplando os princípios do SUS. Nós sabemos que esse primeiro passo está implantado, ter as portarias, ter os protocolos, daqui por diante é fazer inovação, atualização, mas o trabalho político para que o atendimento às pessoas com doença falciforme chegue lá na ponta, eu considero que ainda está muito distante de acontecer em muitos locais do Brasil. Mas a questão da doença falciforme não é uma questão da atenção, não é só da doença falciforme, ela é uma questão do SUS. E eu considero hoje, nesse exato momento que a gente está vivendo, que a gente precisa se apropriar da defesa do SUS. Porque as pessoas com doença falciforme, a população brasileira, 80% da população brasileira depende do SUS. Nós temos um número muito em torno de 20%, 25% de pessoas que têm planos de saúde. O restante depende do SUS. E então, essa defesa da gente manter o SUS atendendo, funcionando, ela é fundamental para o brasileiro e brasileira, não temos a menor dúvida. E, consequentemente, a população negra e, consequentemente, pessoas com doença falciforme. Então, a população com doença falciforme sofre no dia a dia, no atendimento, nas emergências, lá nos municípios mais distantes, sofre as consequências de não ter suas necessidades como pessoa com doença crônica atendida. Então, a visibilidade, a presença oficial no Ministério, com os protocolos, rotinas, portarias, recursos alocados, estão prontos. Agora, um longo caminho para que isso chegue até as famílias, até as pessoas na ponta, ainda precisa ser percorrido. Como é que você avalia a sua gestão, Joyce, à frente desse processo? Olha, Qual é a palavra que você usaria para... eu chamo de esforço. Foi um esforço grande para superar os obstáculos, para superar o racismo institucional, para superar
os numerosos interesses que envolvem a saúde em si. Eu chamaria de esforço, foi um esforço. Agora, quero ressaltar, não foi um esforço pessoal, não. Foi um esforço de uma grande rede de usuários e pessoas que possibilitaram chegar aonde a gente chegou. O evento na Bahia foi marcado também pelo 20 de novembro, toda a questão relacionada à questão racial, da promoção da igualdade racial de um modo geral. Por que vocês definiram estrategicamente esse momento para fazer o simpósio em Salvador? Na verdade, assim, o pessoal daqui da Bahia, que trabalha conosco, foi quem definiu. Achava que isso era importante, que fosse dia 20, é um marco histórico, a implantação, a comemorar a implantação, né? Então, como o simpósio é do Ministério, sim, mas o nível local tem uma prioridade e, claro, que nós não tínhamos por que dizer não. E como você analisa essa questão do racismo institucional e a doença falciforme agora, depois de todos esses anos à frente do programa, Joyce? Olha, eu acho que a gente superou muitas questões de racismo, né? A gente está aí com política de cota, a doença falciforme caminhou. Agora, no dia a dia, no nosso processo de construção de políticas públicas, visando ao resgate dessa dívida histórica que o Brasil tem com a população afrodescendente aqui, eu acho que tem muitas questões a serem superadas ainda. A gente, quando que a política vai falar de forma mais confortável sobre a questão do racismo? Eu não acho que os gestores, que as autoridades, que os políticos falam dessa questão de maneira que eu identificaria como confortável. Falam com certeza de que isso existe e que isso tem que ser superado. No dia a dia, no processo de trabalho, na construção de políticas, a gente ainda sente a maneira meio, como eu diria, meio atravancada de encarar uma questão que é evidente que existe, que é evidente que está aí. Eu ainda acho que, em termos ideológicos, o Brasil ainda tem muito a caminhar com relação ao racismo. E nesse sentido, como é que ficou a relação com a África? Olha, a relação com a África, em termos do trabalho da doença falciforme, ela sofreu uma parada grande. Nós iniciamos com muito vigor um processo de cooperação com a Agência Brasileira de Cooperação, que é do Ministério das Relações Exteriores, com muito vigor, né? Mas ela não prosseguiu para finalizar com uma compreensão de nós da área técnica de quanto poderíamos cooperar e de quanto a África precisa. Eu diria para você que, com relação à doença falciforme, a cooperação deixou uma grande frustração entre nós do Ministério que estamos à frente desse processo. Agora, esse financiamento não poderia ser buscado internacionalmente, não, Jorge, para viabilizar essa cooperação? Há sim um movimento dos países em busca. O que faz a diferença, e a gente não pode deixar de ressaltar, é que a nossa cooperação brasileira, ela tem um perfil de cooperação, de respeito à soberania dos povos, de respeito à demanda que vem de lá para cá, sem trocas de insumos biológicos para conhecimento e pesquisa. A nossa cooperação era como contribuir para estruturar a atenção básica, que naturalmente tem a doença falciforme como o elemento estruturante. A incidência da doença falciforme na África, em muitos países, ela é uma incidência que, se trabalhada nos moldes do nosso sistema de saúde, vai cooperar em muito com essa população para ter uma assistência de qualidade. E isso seria um trabalho que o Ministério da Saúde poderia desenvolver, né? Mas os limites de cooperação não viabilizaram. Agora, outros países, para cooperar, eles buscam, mas tem essa diferença. Você pode, como acontece, a gente tem conhecimento, vamos oferecer triagem, cooperação em triagem, mas há uma contrapartida de buscar material biológico para pesquisa. Isso não era o perfil da nossa pesquisa. Então, eu acho que a nossa pesquisa, modesta parte, o Brasil tem uma postura bem diferente no sentido de cooperar, e a gente colocou isso num documento que é o Esforço de Cooperação de 2005 a 2010,
em que molde nós estávamos trabalhando e como o Brasil pensa a cooperação. Então eu acho que é bem diferente cooperar com o Brasil e cooperar com alguns outros, não com todos, com alguns outros países. E eles sabem e referem isso. Por fim, Joyce, eu queria que você mandasse um recado para os gestores e para o controle social, principalmente o movimento de homens e mulheres com a doença falciforme. Para os gestores, eu diria que precisam pensar com mais carinho na questão da implantação dos seus programas. É uma população que está invisível, morrendo, sofrendo, e a gente precisa resgatar, inclusive pelo simbolismo que essa doença tem entre nós. Está pronto o dever de casa. Agora, vamos tentar superar os obstáculos que nós encontramos dentro do Sistema Único de Saúde para promover a atenção de qualidade em doença falciforme. Para os usuários, eu gostaria muito de dizer, primeiro, muito obrigada pela confiança depositada em mim, especialmente como gestora, pelo respeito que sempre tiveram comigo, e dizer que essa luta é a luta deles, é a luta pela vida deles. E que eu ainda sou daquelas pessoas que acreditam que o povo unido jamais será vencido. Então, o recadinho que eu tenho para todas essas pessoas muito amorosas que trabalharam esse tempo todo, esses 9 anos no Ministério comigo. É um agradecimento, porque se for pesar, talvez eu como pessoa, como cidadã, tenha ganhado mais em maturidade, em conhecimento, em cidadania, nesse processo de trabalho com os usuários. Obrigado, viu?